Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Estamos de volta aqui com o canal Office Logística, aquele canal que te ajuda, te orienta nos aspectos logísticos para você ser um profissional melhor de logística, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o perfil do profissional de logística que o mercado exige, que você precisa saber caso você queira entrar no mercado de trabalho. Então isso seria muito importante você conhecer e entender esses pontos, né? E vamos abordar um pouco de cada aspecto. Antes de começar o vídeo, como é de costume, a gente vai pedir aí para você deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, se possível deixe o seu comentário. Nos informe aqui embaixo qual que é o principal aspecto que você acha em relação ao profissional de logística aí para 2026, tá bom? Então vamos lá pessoal, a gente sabe que a logística ela é muito dinâmica. Ela envolve vários aspectos: importação, e-commerce, negócios internacionais, transporte, logística em si, abastecimento, supply chain. Então o profissional de logística ele precisa ser uma pessoa focada, ela precisa ser uma pessoa concentrada, ela não pode se dispersar fácil dentro da sua operação, ela não pode ser um profissional que perde a concentração, que se dispersa, que está o tempo todo conversando com os amigos, né? Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Então, um profissional de logística ele precisa ser focado e dedicado, né? Porque assim evita erros, evita confusão, evita troca de material, tanto no processo de expedição quanto no processo de recebimento. Então, a foco e dedicação é um dos pontos importantes para um profissional de logística. Pessoal, outro ponto importante para um profissional de logística é ter o senso de organização. Organização numa operação logística ela é fundamental, tanto na organização de material, organização documental, organização de processos. Então a pessoa precisa ter um senso de organização. A logística nasce por um processo a fim de buscar organização. Se a gente pegar como exemplo a parte de endereçamento, o endereçamento ele é um processo de organização na qual a logística tem como base. Então, o profissional de logística ele tem que ter o senso de organização. A gente sabe, pessoal, que endereçamento é um processo de organização com a fim de otimizar processos, principalmente dentro da logística. Então, ser uma pessoa organizada está intrinsecamente ligado ao processo de endereçamento, organização e otimização logística. E tão importante quanto o perfil de organização que a pessoa precisa ter é o perfil de curiosidade, aquela pessoa que gosta de aprender, que gosta de estar atento às novas tecnologias, que é curioso, que gosta de entender de processos, que gosta de entender de como funcionam os modelos empresariais. Então, o perfil de um colaborador de logística que tenha sucesso no mercado, ele precisa ter essa visão. Entender que conhecimento, aprofundamento do conhecimento é essencial para você crescer e você ter sucesso nesse modelo de perfil de trabalho. Então, continuar estudando, entender as tecnologias, o que acontece ao seu redor, o que acontece no departamento ao lado, como é que as pessoas trabalham, como é que as informações chegam no seu departamento e como elas passam para frente. Então, o senso de curiosidade, o senso de aprendizagem é fundamental para um perfil de profissional de logística de sucesso. Isso a logística requer muito e requer muito pessoas que estão antenadas com tudo que acontece ao seu redor. Outro aspecto tão importante no comportamento de um profissional de logística é a resiliência. A área de logística é uma área onde há muitas divergências diárias, muitos conflitos diários. Você contata muitos departamentos ao decorrer do dia, então opiniões diferentes, situações conflituosas, situações de pressão. Então isso requer uma resiliência relativamente grande para você atuar na área, né? Então muitas das vezes você não vai concordar com o que o seu colega se posicionou, não vai concordar com o que o seu líder se posicionou. Então para a pessoa poder trabalhar nessa área, ela precisa ser resiliente, saber ouvir quando tiver que ouvir, saber falar quando tiver que falar, né? Não deixar de se posicionar, né? Tentar manter o equilíbrio entre as ações
e as emoções, porque é uma área de alta pressão na qual a gente sabe que a logística acaba sendo a última etapa do processo, no processo de venda, no processo de expedição, e ali é onde todo mundo cobra. Precisamos expedir, precisamos garantir as entregas, precisamos entregar rápido, é um cliente que ligou e que precisa da mercadoria para ontem. Então, o perfil do profissional de logística requer que a pessoa tenha um alto grau de resiliência. Então, isso é fundamental para que a gente consiga, para o profissional de logística, ter sucesso em sua carreira. Outro ponto de atenção para o profissional de logística, pessoal, é saber e ter habilidade para trabalhar em equipe, né? Isso é um grande desafio. Isso envolve muito o aspecto comportamental do que o técnico. Então, você ter e exigir comunicação clara é muito importante para você saber aonde você está, o que você tem que fazer, quais são suas responsabilidades. Então, isso faz com que você consiga entender qual que é o seu limite e o limite do outro colaborador, do outro parceiro de trabalho, tá? Como eu falei, definir as responsabilidades é importantíssimo, e cobrar isso dos seus superiores é fundamental para você entender aonde você tem que ir e como que você tem que trabalhar, né? Você tem que ter clareza na sua função, né? Saber o que você tem que fazer. Importante, e aí voltando naquele ponto da aprendizagem, da curiosidade, você ter a sua visão como um todo. Qual que é o seu papel dentro do negócio? Qual é o seu papel dentro daquele processo? Então, tudo isso faz com que você consiga ter mais ferramentas e ter melhor visibilidade de como é trabalhar em equipe, né? Integração entre sistemas, então é importante você ter essa ideia, você conhecer como funciona todas as integrações, todos os processos. Isso faz com que você não atrapalhe alguém, ninguém te atrapalhe, e tudo flua de uma maneira coerente, de uma maneira assertiva e de uma maneira sinérgica, né? É muito bom e é importante você ter clareza nas suas metas, né? O que você precisa fazer, o que as pessoas querem de você, quais são os seus objetivos diários, semanais, mensais. Então, tudo isso contribui para que um trabalho em equipe flua cada vez melhor, né? E além de tudo, você precisa ter um perfil solucionador, proativo, colaborativo, né? Não, o que você precisa, onde está tendo gargalo, o que você precisa de ajuda, o que a operação precisa de ajuda, o que a gente consegue melhorar a operação como um todo. Então, todos esses comportamentos e todas essas visões faz com que você consiga ter um sucesso no trabalho em equipe, que não é fácil. Lidar com pessoas, lidar com pensamentos diferentes, lidar com personalidades diferentes, lidar com um processo faz com que tudo isso em algum momento possa gerar algum tipo de conflito e trazer algum problema para a equipe, tá, pessoal? E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. E aproveitando, comenta aqui embaixo qual dos pontos você achou mais interessante que a gente abordou no vídeo. E por quê? Por que você acha ele mais importante? Se tem se tem dois pontos que são importantes. Isso vai ajudar a gente a entender e ter a percepção do que vocês entenderam e compreenderam do vídeo. Tá joia? Obrigado, pessoal.